Nenhum dos tipos de fome é ruim, tá? Às vezes eu falo sobre os tipos de fome e tal. Tem gente que jura de pé junto que não sente fome emocional. E, gente, sente, tá? E não tem problema nenhum em sentir. Todo mundo sente. Eu sinto, tá? A questão é como você lida com isso. O controle ou a falta de controle que você tem sobre isso. Mas nenhum tipo de fome é ruim. Às vezes, ao longo do mesmo dia, você consegue sentir os 4 tipos de fome. O que você precisa é aprender a identificar esses tipos de fome, saber quando você tá comendo por outras questões, além da sua necessidade fisiológica de comer. Quando você come além da sua necessidade fisiológica, repetidas vezes, por vários dias, é isso que te faz engordar. Esses outros tipos de fome, que não a fome fisiológica, é que te fazem exagerar e querer buscar alimentos cheios de açúcar, cheios de gordura, de baixo valor nutricional. Quando uma pessoa segue uma dieta, muitas vezes ela para de identificar a fome fisiológica, a fome real, e por isso ela passa a comer mais ainda por outros tipos de fome, por sentir outros tipos de fome. Então a fome fisiológica, como eu já falei, é a nossa fome real, a fome pela necessidade mesmo do nosso organismo de se reabastecer de energia, reabastecer de calorias. Nesse caso, quando você sente fome fisiológica, sua fome real, você aceita qualquer alimento que esteja disponível e que você considere assim minimamente saboroso, que seja minimamente agradável ao seu paladar. Você aceitaria, por exemplo, um pão com ovo, um arroz, feijão, carne, salada. Você aceitaria perfeitamente se você tiver com fome fisiológica apenas. Você aceita qualquer coisa, claro, que seja minimamente agradável para você, que for uma coisa que você odeia, você vai negar a tua fome, né? Mas enfim. Segundo tipo de fome, a gente tem a fome social. O que é a fome social? É aquela que a gente come de modo automático. Geralmente em reuniões de família, reuniões com os amigos, datas comemorativas, um churrasco, ceia de Natal, Páscoa. Nessas ocasiões, geralmente tem muita comida que a gente considera gostosa, né? Oferecida em grandes quantidades. E por a gente estar naquele ambiente de confraternização, com muita comida que a gente gosta, a gente tende a comer muito mais. Parece que a gente sente mais fome, né? A gente sempre come além da nossa capacidade. Já repararam? É uma mágica que existe ali? É mais ou menos. Então, é a nossa fome social. Terceiro tipo de fome é a fome específica, ou a vontade. Ela é muito parecida ali com a fome emocional, mas ela tá relacionada ao prazer, tá relacionada a gostar muito do sabor de determinado alimento. Muitas vezes a gente traz isso da infância, sabe? Quando a gente come uma coisa e pensa, nossa, aqui tem gostinho de infância. Tá muito relacionada à memória afetiva. Geralmente, esse tipo de fome não é urgente. É isso o que mais difere esse tipo da fome emocional. Vou explicar pra vocês que a fome emocional, ela é bem urgente. Você tem necessidade de comer o mais rápido possível. Já a fome específica ou a vontade, a gente fica cultivando ali ao longo do dia. A gente às vezes passa o dia lembrando de determinada coisa que a nossa mãe fazia, uma coisa que a gente gosta muito. Enfim, a gente passa o dia ali lembrando daquilo, mas não necessariamente a gente tem que comer aquilo logo. A vontade, muitas vezes, a gente consegue deixá-la passar, porque ela não é urgente. Então, às vezes, a gente fica com aquela vontade ao longo do dia, mas chega uma hora que você até esquece dela. Diferente da fome emocional, que é o nosso quarto tipo de fome. A fome emocional é a necessidade urgente de comer algo gostoso. Muitas vezes, ela tá ali junto com a fome específica, ou com a vontade, tá? Não necessariamente, mas geralmente as duas se misturam. Então, junta ali a necessidade urgente de comer algo muito específico, algo que você gosta muito. Necessidade urgente de comer um chocolate, um hambúrguer, uma pizza, não sei. Geralmente, em grandes quantidades é que te satisfazem. Mas às vezes nem essas grandes quantidades te satisfazem. A fome emocional, ela vem de maneira impulsiva, ela vem de forma impulsiva. A pessoa come porque ela tá com vontade de comer, mas muitas vezes, na hora que ela tá comendo, ela nem pensa muito no sabor do alimento. Às vezes, ela até mistura sabores que não combinam. E não porque ela gosta, não é nem porque ela gosta, tá? Porque ela é meio estranha. Mas porque bate um impulso mesmo.
necessidade. Tipo, comer sorvete com batata frita, umas combinações assim meio bizarras. Vocês fazem isso? Vocês fazem essas combinações? Tem gente que gosta mesmo, tá? Aí é um gosto. Mas tem muita gente que come porque, assim, na hora que bate a fome emocional, muitas vezes, se ela não tiver atrelada ali a fome específica ou a vontade, ela não vai sentir vontade de comer um alimento ali específico, mas ela vai querer comer o que tiver de gostoso ali pela frente, que ela consiga comer. A fome emocional, ela vem em decorrência de ansiedade, estresse, tédio, problemas específicos, tristeza, vários sentimentos. Não tenta abafar os seus sentimentos com comida. Entenda que você pode chorar, você pode desabafar, você pode sofrer, você tem esse direito, tá? Permita-se mesmo sentir. Muitas vezes a gente usa a comida como forma de abafar esses nossos sentimentos. Sempre que eu faço o teste dos sabotadores com as minhas alunas, a gente observa o seguinte: quem tem o pensamento sabotador de ser vulnerável às emoções, comer por ser vulnerável às emoções, eu tenho esse sabotador, por exemplo. Muitas vezes é aquela pessoa assim que gosta de se fazer de forte, que não gosta muito de demonstrar sentimentos na frente dos outros. Muitas vezes é a pessoa que tenta abafar mesmo sentimentos, que não é muito de demonstrar. É o meu caso, por exemplo. Eu não sou muito de demonstrar assim sentimentos, que eu tô sofrendo. E se eu tô sofrendo alguma coisa, nossa, vocês nunca vão perceber. Vocês dificilmente vão perceber por aqui que eu sou boa assim em disfarçar, em separar as coisas. Tipo, no meu trabalho eu consigo disfarçar. Eu tenho que ser profissional, não posso pagar de sofrida. Agora, lá em casa, tudo bem. Então, geralmente é uma pessoa que tenta mesmo se fazer de mais forte, que tenta sempre demonstrar que é forte. Geralmente essas pessoas acabam descontando esses sentimentos, esses problemas, essas emoções na comida. Por isso elas ficam mais vulneráveis a sentir a fome emocional e a se descontrolar com ela muitas vezes, tá? Então, gente, por que é importante vocês aprenderem a identificar cada uma dessas sensações? Porque assim vocês vão evitar de comer por causas emocionais. Vocês vão redescobrir o prazer de comer sem culpa. Porque quando você come por causas emocionais, você come de maneira muito descontrolada, você quer comer toda hora, você sente vontade de comer toda hora. E aí, depois disso, o que acontece? Você fica se sentindo mal, fica se sentindo culpada, fica se sentindo arrependida, fica sentindo que você não tem força de vontade, que você não consegue. Isso é muito ruim a longo prazo, né? Muitas pessoas desenvolvem mesmo transtornos alimentares, desenvolvem até uma bulimia, por exemplo, é muito comum, desenvolvem compulsão alimentar. Tudo isso é muito ruim. Por isso que é importante vocês conseguirem identificar quando isso acontece e tratar isso como uma forma natural. Você vai ter esses sentimentos, é normal você sentir fome emocional, você só não pode se descontrolar diante dela. Tem problema comer com a fome emocional? Se você tá fazendo isso todo dia, toda hora, tá vivendo em função disso, sim, é um problema. É porque teu psicológico tá abalado de alguma forma e tá te levando a comer. Agora, eu sempre falo uma coisa, eventualmente você ficou muito estressada com alguma coisa, nossa, você tá lá no auge da TPM e você achou que sim, que nossa, eu mereço comer um chocolatinho, preciso comer um chocolatinho. Você foi lá e comeu e pronto. Você comeu com sua fome emocional. Mas isso é ruim? Você fez isso assim, nossa, uma vez na vida, eventualmente. Isso é ruim? Não, isso é natural. Isso acontece. E se permita sentir isso. Não é de todo ruim você comer com a tua fome emocional, comer com a tua fome social, comer com a tua fome específica, tá bom? Não é de todo ruim. O problema é quando você faz isso sempre, faz isso todo dia, faz isso toda hora, você vive em função de comida, você usa a comida como anestésico para suas emoções. É igual gente que toma remédio, pessoas que são viciadas em remédio, principalmente às vezes antidepressivos, né? Tem muita gente que é assim, viciada, ou até mesmo remédio pra dor, tá? Analgésico, tem gente que é viciada. A pessoa não se permite sentir determinadas coisas e por isso ela toma remédios. E muita gente come comida. Tem gente que toma remédio, tem gente que come. É a mesma coisa, tá? Dá o mesmo efeito. Quando você só come emocionalmente, aí sim você tem que identificar o que tá acontecendo. Quais sentimentos você tá acobertando? Como que é o teu padrão, sabe? Quando você vai comer, você consegue identificar em todas as refeições que está acontecendo? Tem refeições específicas. O que você costuma comer quando você sente essa fome emocional? Tudo isso e várias outras coisas é muito importante
que você identifique, porque só quando você identificar é que você vai conseguir dominar. Se você simplesmente deixa acontecer, isso vai continuar acontecendo, tá?